Eu lembro de uma vez que eu tive uma tristeza muito grande, né, e essa tristeza se deu pelo fato de coisas que estavam acontecendo na minha vida, inclusive eu entrei numa depressão justamente por esses fatos que ocorreram, né. O meu pai morreu, eu era bem pequeno e tinha, poucos meses de idade. E muitas pessoas não conseguem, seguir a sua vida com um trauma desses, com uma coisa que aconteceu. Isso para mim eu fui levando, mas, em 2019, a minha mãe eu morava numa casa que a minha mãe tinha deixado e a gente tinha feito um acordo e tudo mais, e nesse acordo a gente fez um contrato de compra e venda, ela assinou, eu assinei, para ficar tudo certo, porque ela falou que ela não queria casa e tudo mais. E mesmo ela falando que ela não queria casa, isso passado alguns anos, na qual eu construí uma nova casa, derrubei tudo que tinha, construí com muita dificuldade, trabalhando, ganhando salário mínimo, eu trabalhando para um lado, a minha esposa trabalhando para o outro, e a gente conseguiu construir uma casa que você sabe que é uma conquista muito difícil de se adquirir hoje no Brasil, porque os custos são muito altos, extremamente altos, né. E a gente construiu essa casa e ela foi lá e nos colocou na justiça pedindo a casa de volta. Eu fui até ela e falei assim: "Olha, a senhora não precisa ir na justiça e não precisa pedir nada disso, eu te devolvo a casa, eu saio com a minha família, a senhora fica utilizando a casa e fica fazendo o que a senhora, né, quiser com a casa e tudo mais". Ela falou: "Eu não quero a casa, eu quero o dinheiro que está no contrato". E eu não tinha esse dinheiro para pagar, mesmo porque ela tinha feito um cálculo, na época a gente tinha vendido a casa por eu fiz um contrato, só para constar no contrato, de R$ 70.000, né. Era um valor que a casa não valia, era uma casa velha, toda feita de madeira, a metade de madeira, outra parte de alvenaria e tudo mais, ela não valia. Mas, depois de passado praticamente 10 anos, foi feito um cálculo dos advogados dela e tudo mais, e esse valor dava R$ 211.000. Eu não tinha condição de pagar 70, quanto mais 211. Então, a gente foi para a decisão do juiz, né, por mais que todas as vezes que houve a audiência e o juiz perguntou se havia algum tipo de acordo, eu falei: "Sim, há algum acordo". "E qual é o acordo?". "Eu devolvo, né, a casa e ela pode ficar com tudo, a gente sai e fica tudo certo". Só que isso não foi o suficiente, ela não aceitou, e no final da causa o juiz devolveu isso para ela, e isso me levou para uma depressão muito forte, né. Meu pai já tinha falecido, agora minha mãe me coloca na justiça, eu não conheço, não sei se você conhece alguém, mas eu não conheço nenhum caso de a própria mãe colocar o filho na justiça. Já vi filhos colocando os pais na justiça e tudo mais, mas mãe colocar filho na justiça para mim é inédito, né. E isso aconteceu comigo. Então, assim, me levou para uma espiral de tristeza terrível, né, e uma depressão que eu mal conseguia sair da cama. E o que eu quero compartilhar para você aqui hoje é que eu não sei qual a situação que você está vivendo, quem sabe uma situação de saúde, ou quem sabe uma situação que você jamais imaginou na sua vida, como essa situação que eu estou falando aqui para você, né, de você ter que sair de dentro da sua casa, das coisas estarem tudo compradas, estarem tudo pagas, e estarem a casa ter finalizado e você ter que sair para poder a sua, né, você entregar a casa de mão beijada e tudo mais, mas, quem sabe por causa de alguma circunstância dessas, você está passando por um momento de tristeza muito forte, e eu quero aqui falar alguma coisa que do Salmo 42 que com certeza pode te ajudar.